meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e no início desse vídeo vocês viram esse barco aí, que é por conta de um aplicativo de celular que eu coloco ali em direção à capa da publicação que eu vou resenhar para vocês, e ela cria essa realidade aumentada, aparecendo esse barco que é conhecido como Lagosta Negra. Sem dúvida, essa publicação é a mais luxuosa que eu tenho em toda a minha coleção. E olha que das publicações que eu tenho, entre elas, Monstro do Pântano Absoluto, né? A versão absoluta, que é um material de extrema qualidade, mas eu acho que esta edição aqui consegue superar até mesmo o trabalho gráfico feito pela editora Panini Comics em relação a esta publicação, assim como outras da editora Devir, por exemplo, da Liga Extraordinária do Cie Negro, que tem aquele óculos 3D e tudo mais. Bom, galera, hoje eu vou comentar com vocês Robô de Madeira, uma publicação de Gustavo Ravaglio, do mesmo autor de Planta, um quadrinho que tem um roteiro muito bacana e também um acabamento gráfico de excelência. Foram duas edições, tem a principal e um spin-off com capa holográfica. Você faz assim, o personagem se mexe na capa. Eu lembro que na época o Gustavo Ravaglio, que é lá de Curitiba, comentou que fez a impressão da publicação lá na China, porque somente eles tinham a tecnologia necessária, né, para fazer a impressão naquela época. E agora nós temos um material que tem um acabamento gráfico ainda melhor do que Planta. Meus amigos, realmente o que o Gustavo Ravaglio fez aqui é simplesmente insano, porque nós estamos falando de um trabalho independente que sequer foi financiado via Catarse. Tudo bem que entre o lançamento de Planta e Robô de Madeira passaram, se não me engano, 4 anos mais ou menos. Antes de eu entrar no mérito da história, que obviamente é o mais importante, não adianta você ter uma publicação linda, maravilhosa, né, se o conteúdo dela não vai corresponder à altura. Então, antes de eu entrar no mérito, eu quero falar um pouquinho mais sobre o acabamento gráfico dessa publicação. Bom, galera, então vamos iniciar aqui com essa caixa que veio junto com o quadrinho, uma caixa que o Gustavo Ravaglio falou que deu bastante trabalho para ser feita. Ela já ambienta o leitor. Essa caixa é para quem comprar a publicação na modalidade Art Edition, né, que é esta versão que tem esse papel que imita um tecido, tá? Existe uma outra que não tem esta lombada com este papel. Ela é mais simples, né? Entre aspas, porque não tem nada de simples dentro dessa publicação. Então, quem for adquirir o Art Edition, que é esta daqui que eu estou mostrando para vocês, eu vou deixar ambas linkadas na descrição desse vídeo, vai também receber esta caixinha aqui, ó. Olha só, tem a cor azul com dourado. E ela, obviamente, é personalizada, tudo a ver com o próprio quadrinho. Olha só, deixa eu tentar mostrar aqui mais de longe. Ó, Gustavo Ravaglio, Robô de Madeira, Art Edition. Aqui a parte de trás, ó, que tem aqui a serpente mordendo o próprio rabo. Aqui a outra lateral, olha só, em dourado. Que trabalho gráfico maravilhoso. A parte de cima, olha só. E aqui, deixa eu virar, olha só. Agora vamos diretamente para a edição em si, né? Então você tem essa lateral com esse papel que simula um tecido, né? A própria guarda também é com esse papel, parece um tecido aqui, um Mapa Mundi Atlassianos, que é o nome desse primeiro volume. A capa da edição, meus amigos, isso aqui é maravilhoso demais. Você tem verniz aplicado, você tem um alto relevo, tudo aqui é em alto relevo e com cores diferentes, cores distintas. Você tem dourado, você tem essa cor de madeira mesmo. Olha só as correntes aqui, ó, que fazem toda a borda da capa da publicação. Então você vê que realmente foi algo muito trabalhoso e tá maravilhoso, tá lindo. Você percebe como se o personagem estivesse entalhado em madeira, né? Robô de madeira. Então ele já começa pelo aspecto gráfico
colocar o leitor dentro da história. Já consegue ambientar o leitor de forma que o mero toque na publicação ele já tenha uma noção do que vai encontrar dentro da história. A quarta capa segue com o mesmíssimo padrão. Olha só o dourado aqui, tudo em alto relevo, inclusive aqui ó, o vidro, olha só aqui também os globos, tudo isso aqui muito bem feito. Até esse ladinho aqui ó, isso aqui também está em alto relevo. Parece que está tudo entalhado, tá maravilhosa essa edição. Aqui a guarda final, que traz uma outra arte, mas também com esse papel que simula um tecido. Aí nós chegamos no papel dourado, que é em couché, de alta gramatura. O Gustavo falou que teve o maior trabalho com esse papel, porque ele teve que transformar ele em dourado, esperar secar, fazer algumas aplicações para depois conseguir colocar essa arte em preto. Aqui nós temos o Lagosta Negra, o autógrafo do Gustavo. Então são várias páginas com esse papel dourado. Aqui nós temos o sumário, agradecimentos, dedicatória e um prefácio, galera, muito incomum. Você não tem um prefácio aí de 2, 3 páginas, pelo contrário, são várias e várias páginas que traz uma história dentro da história. Normalmente você fala, pô, um prefácio tão longo assim, putz, que saco, que chato. Não, vocês não estão entendendo. Esse prefácio traz uma história muito envolvente, que tem tudo a ver com o próprio quadrinho, com a própria história que vai ser contada. É uma história assim muito legal, muito interessante, mas eu vou falar sobre isso quando eu for comentar o quadrinho em si, logo após essa apresentação aqui, né, da parte gráfica. Aí nós chegamos aqui, ó, no papel de gramatura de 180. Galera, eu acho que nenhuma editora utiliza uma gramatura desse padrão em qualquer publicação de quadrinho aqui no Brasil. Para vocês verem realmente o cuidado que ele teve para construir graficamente essa publicação. Aqui vocês já vão ter uma boa noção do trabalho artístico dele, que eu vou também comentar mais para frente. As cores estão maravilhosas. Tudo aqui funciona muito bem e ela é estruturada em capítulos, a história dessa publicação. Aqui você tem já o início, né, desse universo, desse mundo do robô de madeira, tá? Deixa eu tirar aqui algumas coisinhas que estão do lado. Você tem esse início, tá? Dividindo a Terra do Atlacianos com a Fátia Incógnita, que seria o lado negro do mundo, onde criaturas e monstros bizarros habitam. E aí você tem toda a história sendo desenvolvida nesse papel de 180 gramas. E olha que arte maravilhosa, um trabalho fantástico do Ravaglio. Olha só, a construção do Lagosta Negra. Ele pesquisou muito essa questão marítima. Não, olha só, vou pular mais para frente. Aí aqui nós temos, ó, conclui na próxima edição, Robô de Madeira, Fátia Incógnita. E aqui os extras, que são 3D, concepts e outras artes. Aqui o Galeão Lagosta Negra, toda a concepção que foi feita de forma digital. Ele inclusive falou que pretende fazer uma maquete disso daqui. E aí volta, né, com o papel couché, de alta gramatura também. Então olha só, que trabalho fantástico feito pelo Gustavo. Aqui tem alguns esboços também, aqui uma explicação sobre a arte de capa, que é bem interessante. Aqui sobre o autor. Bom, galera, esse daqui então é a edição Art Edition, tá? O que difere ela da outra é basicamente esse tecido que é utilizado tanto na guarda como na lombada da publicação. De resto, você vai encontrar a mesma coisa. Não tem também a parte da realidade aumentada e nem a caixinha que eu mencionei, beleza? Dito isso, vamos à história em si.
O Gustavo Ravaglio, já lá em Planta, mostrou que era um quadrinista realmente para a galera ficar de olho. Mostrou muita qualidade no roteiro, na arte da publicação, entregou um trabalho muito interessante para o leitor. Aqui o leitor consegue sentir uma evolução e um amadurecimento do Gustavo, tanto na estruturação da história, como também nos textos que são mais rebuscados. Ele é um cara que realmente se dedica ao que ele está fazendo, seja com relação às pesquisas, seja com relação à própria ideia do quadrinho, no aspecto físico, estar ali em consonância com a história que ele vai apresentar, conforme eu mencionei quando estava mostrando o aspecto gráfico da publicação. Então é um cara que estuda o tema profundamente para poder criar uma história que realmente convença o leitor. Ele já fez isso em Planta, mas aqui eu diria que ele vai até mais além. A história chega a ser mais interessante e mais envolvente para o leitor. Planta é o projeto da vida do Gustavo Ravaglio. Ele, inclusive, pretende dar continuidade com mais histórias do personagem. No entanto, ele fez uma espécie de pausa, uma belíssima pausa com o Robô de Madeira. Esse daqui é o primeiro volume, nós teremos a continuação com mais um volume que deve sair daqui mais ou menos uns 2 anos. E para iniciar esse material, ele faz um prefácio com dezenas de páginas, algo muito incomum, mas não é um prefácio solto que simplesmente vai comentar sobre o material, não. É quase que uma história dentro da história. Você, inclusive, fica na dúvida se todo o relato que o Gustavo Ravaglio apresenta nesse prefácio, se ele é verídico na sua totalidade ou em parte dela, ou simplesmente ele criou essa história que é muito envolvente para já situar, ambientar o leitor para dentro dessa história. Nesse prefácio, que é de suma importância que você leia antes de iniciar a história em si, já deixa você ali na vibe, na ambientação, né, da publicação, o Gustavo Ravaglio ele vai narrar uma viagem que ele fez para a Romênia, sim, o país de Conde Drácula, Vlad Tepes. E lá ele vai comentar um pouquinho sobre alguns conhecimentos que ele acabou adquirindo quando conheceu um senhor que trabalha com tipografia. Sabe a questão das letras dos livros, em como tudo é organizado, é feito manualmente e não de forma artificial, como é hoje na maior parte das gráficas e editoras. E ele vai contar de uma forma singela, bonita e envolvente toda a relação que ele cria com esse romeno, que é um tipógrafo, né? E o quanto ele acaba aprendendo com essa experiência, as dúvidas, as discussões, a língua que ele acaba falando ali na Romênia, que tem, obviamente, a língua nativa ali do país, e como que ele vai conseguir se virar. Realmente é um prefácio gostoso de ler, que ao final você fica, putz, cara, será que isso realmente aconteceu? Porque é algo bem plausível. Eu até fiquei curioso de perguntar diretamente para o Gustavo Ravaglio se esse prefácio ele realmente existiu factualmente ou simplesmente ele inventou toda essa história para criar a ambientação para essa história. Mas eu achei melhor não, porque eu gosto dessa magia, dessa dúvida aí que vai permear o prefácio dessa edição. Aí nós iniciamos efetivamente na história, e a arte da publicação vocês já viram com mais detalhes quando eu mostrei o acabamento gráfico da publicação, onde um capitão aposentado ele vai comentar um pouquinho ali para as crianças, né, para os seus netos, as aventuras que ele acabou vivendo. Ele gosta de contar histórias. E aí que a trama vai começar com ele com 30 anos de idade, querendo liderar uma expedição atrás de um lendário capitão que acabou sumindo. Ele que partiu numa jornada exploratória para o lado negro do mundo. O Gustavo Ravaglio ele vai trazer de uma forma muito sucinta, direta e que já deixa o leitor situado com relação a esse universo do Robô de Madeira,
que o planeta ele foi criado e dividido entre dois lados. O lado onde as pessoas vivem normalmente e um lado nefasto, onde criaturas marinhas, criaturas demoníacas acabam habitando, algo que é evitado pelo outro lado. Então, essa primeira edição, que vai trazer o Atlassianos, vai abordar esse lado mais iluminado do planeta. E a edição que vai dar continuação, aí sim nós vamos ter o capitão junto dos seus tripulantes nessa jornada aí para o lado negro do planeta, a Fátia Incógnita. Mas voltando à primeira aventura da tripulação, em busca daquele capitão lendário que está desaparecido, eles vão parar numa determinada ilha, onde ele aparentemente encontra, já bem envelhecido, esse capitão, mas nada é o que as aparências indicam. E aí você já vai ter aqueles tons de fantasia, um certo ar sobrenatural pela história. E aí que ele vai localizar um autômato, que é o robô de madeira. E a gente entra aí numa outra questão muito interessante, que são os mecanistas. E, resumidamente, seriam basicamente ideias matemáticas de engenharia para poder chegar mais próximo de Deus. É uma teoria que realmente existe. E aqui o Gustavo Ravaglio consegue colocar de uma forma muito orgânica dentro da história, e a representação máxima dessa ideia ou barra religião seria a própria existência do robô de madeira. Além desse autômato, o protagonista encontra o diário do capitão, e ali ele vai ter um vislumbre do que aconteceu com ele durante todo esse período que ele acabou ficando desaparecido. E eles descobrem que, na verdade, quem matou esse lendário capitão foi o Leviatã, que vive justamente no lado negro do planeta, lá na Fátia Incógnita. Então agora eles vão montar uma equipe, uma tripulação, para poder seguir nessa jornada e dar um fim nesse monstrengo que seria o Leviatã. Ele está acompanhado do robô de madeira e de outros tripulantes que ele acabou fazendo uma seleção. E durante essa expedição, eles vão enfrentar diversos problemas, inclusive navios piratas, e vai ter combates, vai ter uma questão também sobre a própria liderança do protagonista da história como capitão. Será que a tripulação confia nele? Acredita que ele realmente vai levá-los todos com vida ao final dessa grande jornada? Tudo isso, galera, é feito de uma forma bem escrita, muito bem estruturada, e o Gustavo Ravaglio consegue conduzir a história, mesmo naqueles momentos mais tensos, com uma certa leveza, uma certa delicadeza, colocando o leitor junto dessa aventura marítima. Acredito que tudo isso que eu mencionei sirva como base para vocês entenderem o que vocês vão encontrar em Robô de Madeira. Em resumo, seria uma aventura marítima de fantasia que toca em diversos temas como amizade, lealdade, obsessão, algo realmente muito bem explorado pelo Gustavo Ravaglio. Eu quero comentar um pouquinho mais da arte dele. As cores são maravilhosas, né, conforme eu já mencionei, e aqui essa página mostra toda a qualidade dele como desenhista. Repare que o Lagosta Negra, que é o barco utilizado pelo protagonista na expedição, ele está enfrentando uma tormenta. E aí você vê a própria divisão dos quadros, que traz essa sensação de que o navio ele está balançando. Aqui, ó, você tem o personagem tentando controlar o navio. Olha essa página que linda. As ondas, então você sente a verticalidade na arte dele, transmitindo justamente a sensação do que os tripulantes estão enfrentando durante esta tempestade. Olha um pouquinho mais aqui da arte. Ele consegue realmente ambientar o leitor dentro da história através do seu trabalho artístico. Tem outros momentos de paginação que é maravilhoso, né? A construção do layout das páginas de uma forma diferente do convencional. Olha como ele faz isso aqui com bastante frequência. Então ele consegue realmente criar
e passar toda essa ideia de uma aventura de fantasia que se passa no mar, onde os personagens eles precisam lidar com seres diferentes. Ó, você percebe aqui, ó, as rotas, aqui uma espécie de bússola. Então tudo isso realmente é muito bem feito e com cuidado, com esmero por parte do Gustavo Ravaglio, que tanto em roteiro como em arte, na minha opinião, ele entrega algo perfeito, que funciona, que realmente traz o leitor para dentro da história. E é exatamente por isso que eu dou a nota 10 para Robô de Madeira. Tudo funciona nesse quadrinho, desde o aspecto gráfico, conforme já ficou mais do que explícito todo o cuidado que ele teve, a questão do prefácio que se difere do que a gente está acostumado a ler dentro dos quadrinhos, a própria concepção desse universo do Robô de Madeira, que é muito criativo, a utilização dessa ideia dos mecanistas, da obsessão do protagonista, a lealdade, a confiança. Ao final da edição também, galera, a gente tem aqui um modelo 3D do Lagosta Negra e explicações com relação a alguns significados em relação à própria capa da edição. Tem aqui ó, o tripode da água. E aí ele explica que cada um desses elementos aqui de água, tanto aqui como aqui em cima, eles têm uma ideia diferente que está sendo representada dentro desse quadrinho. Então realmente o Gustavo Ravaglio fez um trabalho esplendoroso dentro dessa publicação. É um material que eu indico demais para vocês, porque ficou simplesmente sensacional, então não merece menos que 10. Então é isso daí, galera, eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Um abraço para todos e fui!